O tema de hoje é uma esperança radical. Uma esperança radical. E o texto, como eu disse, se encontra em 1 Pedro capítulo 1, dos versos 1 ao 8, e eu quero fazer essa leitura. Você vai ver essa leitura na tela. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Um outro verso na mesma carta, 1 Pedro capítulo 3, agora verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra esperança é uma das palavras que me vem à mente quando eu penso em como ser um cristão ou um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é uma pessoa que tem esperança. Uma das primeiras mensagens do cristianismo, meu querido, minha querida que me assiste, é a esperança encontrada em Jesus. Ele é a própria esperança. E olhando para o dicionário, nós podemos ver que os dicionários diferenciam a palavra ou a definição de esperança com a definição das Escrituras. É importante e muito importante ver a diferença entre o que os dicionários dizem sobre esperança e o que as Escrituras dizem sobre esperança. Se nós olharmos para os dicionários, a definição dos dicionários representam a definição mundial de esperança, ou seja, o que o mundo todo pensa a respeito de esperança. Quando nós olhamos para os dicionários, duas afirmações ou definições descrevem esperança como o mundo a vê. Duas delas. Veja comigo. A primeira delas é que a esperança é um sentimento de que o que se quer acontecerá. É um sentimento de que o que eu quero vai acontecer. Isso o dicionário diz. Outra definição de esperança do dicionário é: a esperança é um desejo acompanhado de expectativa. Um desejo acompanhado de expectativa. Então, a esperança, a primeira palavra, é um sentimento de que o que se quer acontecerá. A esperança é um desejo acompanhado de expectativa. Há duas palavras que enfraquecem a definição do mundo. Essas duas palavras enfraquecem a definição de esperança que o mundo nos dá. Uma palavra que eu disse é sentimento. Se eu basear a esperança, a minha esperança, num sentimento, a minha esperança está sujeita a ser decepcionada. Deixe-me dar alguns exemplos da superficialidade e fragilidade dos sentimentos. Se uma menina, uma moça diz: eu espero que o meu namorado me dê um anel de diamante, apenas esse sentimento gera esperança nela? Se um homem disser: eu espero que o meu time de futebol tenha um bom ano,
ganhe um título, será que apenas esse sentimento garante que o time dele vai ganhar? Lhe dá esperança? Uma outra definição que eu disse, além do sentimento, é o desejo. Uma outra parte da definição do mundo é um desejo acompanhado de expectativa. E eu quero dar alguns exemplos da superficialidade dos seus desejos. Eles não podem dar esperança. Preste atenção, outro exemplo. Se uma moça disser, eu espero que ele me convide para um encontro, será que o desejo dela vai garantir o encontro? Se um adulto disser assim, eu espero que o meu avô supere o câncer, o desejo dele garante a recuperação do avô dele? Se uma pessoa disser, eu espero que eu consiga um emprego, será que apenas o desejo dela garante o emprego dela? Então a definição de esperança que o dicionário ou os dicionários nos dão não são boas. Elas têm a ver com sentimento e desejo. Os sentimentos são frágeis, superficiais. Os desejos também são falhos. Mas agora eu quero que você se atenha ao que a Bíblia diz para a palavra esperança. Como é que a Bíblia define esperança? Eu quero compartilhar uma paráfrase que eu fiz de uma definição baseada nas Escrituras do que é esperança. E eu quero que você guarde bem essa definição. Ela vai aparecer na sua tela, definição. A esperança é uma expectativa baseada nas promessas de Deus. Preste bastante atenção. A esperança é uma expectativa baseada nas promessas de Deus. A esperança de Deus não se baseia nos seus sentimentos, nos seus desejos, nos seus pensamentos positivos. A esperança do cristão está baseada nas promessas de Deus. Alguém já disse certa vez, você não pode quebrar as promessas de Deus se apoiando nelas. Elas são inquebráveis. Deus é fiel. Há muitas pessoas no nosso mundo corrupto, perdido que está, perguntando por que as coisas parecem que não estão dando certo a maior parte do tempo. Talvez elas queiram dizer, ainda existe esperança? Talvez você esteja pensando assim, será que ainda há esperança para a minha vida? Será que ainda há esperança para a minha família? Será que ainda há esperança para esse mundo? E eu li uma frase e eu quero repeti-la com você, para você agora. Uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas ela não pode viver nenhum minuto sem esperança. Quando a esperança acaba, a vida acaba. A esperança é essencial para a vida do cristão. Emil Brunner, ele disse uma frase que me chama muita atenção. Ele disse assim, o que o oxigênio é para os pulmões, a esperança é para a alma. Como está seu coração? Você tem esperança no seu coração? Como está a sua esperança? Ela é baseada nas promessas de Deus? A sua esperança é uma expectativa baseada nos seus sentimentos, nos seus desejos, ou é uma expectativa baseada nas promessas de Deus? Você e eu precisamos de uma esperança verdadeira, não apenas de otimismo. O otimismo é algo psicológico. O otimismo é baseado na maneira como você pensa. Já a esperança é algo teológico, é baseado em quem Deus é e no relacionamento que você tem com Ele. O otimismo é um pensamento positivo. Aliás, tem muita gente que diz isso, né? Se você pensar positivo vai dar tudo certo. Isso é otimismo. Esperança é uma confiança apaixonada, uma confiança nas promessas de Deus. Pastor, mas quais são as promessas de Deus? Querido, você tem uma Bíblia, tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa, no seu celular. As promessas estão lá, milhares delas. Milhares. Basta lê-la, tomar posse delas. Baseie a sua esperança nas promessas de Deus. Mas, neste momento, não dá para ler todas as Escrituras. Mas eu quero basear nesse texto que nós lemos e te dar 5 razões para você ter esperança. 5 razões para você ter uma esperança radical.
5 razões. Se você guardar essas 5, já é um começo para você ter uma esperança inabalável em Deus, uma esperança radical. A primeira razão para você ter uma esperança radical é a predestinação. Talvez muitos que ouvirem essa palavra vai ficar assustado. Mas se você olhar aí no texto, na tela, está lá: Deus me escolheu antes que eu o escolhesse. Você pode repetir isso comigo? Deus me escolheu antes que eu o escolhesse. Eu não estou te ouvindo, estou ouvindo esses que estão aqui. Mas repita isso. Se você entregou sua vida para Cristo, Deus te escolheu antes que você o escolhesse. A carta de 1 Pedro é uma carta da esperança, meu querido. Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Muitos foram mortos na época. E ele disse que uma das razões pelas quais nós podemos ter uma esperança radical é porque Deus nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Você pode dizer um aleluia na sua casa aí? Um glória a Deus. A Bíblia diz assim, querido, em 1 Pedro capítulo 1, que nós lemos, verso 2, diz lá: eleitos, olha só, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você foi escolhido antes que você escolhesse. Olha que lindo isso. É para nós nos quebrantarmos em lágrimas e louvarmos a Deus eternamente pelo fato que não fostes vós que me escolheram, Jesus disse, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Deus te escolheu antes que você o escolhesse. Sua salvação, a minha salvação, não é um acidente de percurso. Muito antes de você escolher Deus, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Foi ideia dele. Antes que Deus criasse o universo, Ele decidiu criar você. Leia depois na sua casa o Salmo 139. Antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, Deus já sabia todos os seus dias. Todos. Você foi escolhido de acordo com o propósito de Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. Eu não sei se você está desanimado, desesperançado. Fortaleça a sua esperança, querido. Ele quer preparar você para o céu. Se você compreender essa verdade simples, isso pode te dar esperança. A maior honra que você e eu jamais receberemos é esta: Deus nos convida a passar a eternidade com Ele. Isso é incrível, é glorioso, é magnífico. E é por isso que nós podemos ter esperança. Não importa o que esteja acontecendo hoje nas nossas vidas, no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, nós temos esperança, porque Deus nos escolheu para passarmos a eternidade com Ele. Antes de você escolher Deus, Deus escolheu você. Mas tem uma outra razão, a segunda, para você ter uma esperança radical, que é a regeneração. E aí na sua tela está lá uma frasezinha do lado: Deus sempre me trata com misericórdia. Deus sempre me trata com misericórdia. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, agora diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva. A graça de Deus, como nós cantamos a maravilhosa graça, é um presente gratuito da misericórdia de Deus. E não é baseada no que você faz ou fez, ou que vai fazer, mas por causa do amor de Deus. Tito capítulo 3, verso 5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que a gente merece, que é a condenação. E na sua graça, Deus nos oferece o que nós não merecemos, que é a salvação. Quer ver
Você quer conhecer um amor maior do que esse? Não existe. E as Escrituras dizem que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Deus sempre age com misericórdia para você, ou para com você e para comigo. Não importa como você vive ou enfrenta situações da sua vida, os seus erros, Deus sempre vai responder a você com misericórdia se você se arrepender. E por você estar na família de Deus, eu posso pedir, e por eu estar na família de Deus, e por você estar na família de Deus, você pode pedir tudo o que você precisa, e Deus vai te ajudar. Se você ainda não é da família de Deus, hoje é o dia aceitável, querido. Se você não tem essa esperança, se você não sente que Deus sempre te trata com misericórdia, entregue a sua vida para Deus. Ele te oferece misericórdia. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4,16. Assim, se você ainda não se aproximou de Deus, assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Guarde isso, Hebreus 4,16. Se aproxime do trono da graça de Deus com confiança, toda confiança, a fim de receber misericórdia. Ele te oferece misericórdia. Até aqui eu te dei duas razões para você ter uma esperança radical. A primeira, a predestinação. Deus te escolheu antes que você o escolhesse. A segunda, regeneração. Deus sempre te trata com misericórdia. Terceiro, é a glorificação. E tem uma frase aí do lado: Deus garante o meu futuro. Deus garante o meu futuro. Para que se preocupar com o futuro? Para que se lamentar com o passado? Viva o hoje que você tem, com a esperança que Deus está garantindo o seu futuro. Talvez você não saiba por quais caminhos você vai andar, mas você sabe quem é o seu guia. É Deus. Ele garante o seu futuro. Ele garante. Deus já escreveu o capítulo final da sua vida. Deus sabe toda a sua história, querido. Todos os seus dias. Deus já conhece. Deus garantiu o meu futuro e o meu destino e o seu também. O que você perder não fará com que você perca a sua salvação. Se você se rendeu a Cristo, nós vivemos com uma esperança viva em Deus. Deus garante. E se Deus garante, quem pode destruir a garantia dele? Não importa o que aconteça pelo resto da sua vida, se você tem um relacionamento com Deus e com Jesus, Deus garante o seu futuro. Você preste bastante atenção no que nós cremos. Se você se entregou a Jesus, você nunca será capaz de perder a sua salvação. Tem um hino que diz assim: que segurança sou de Jesus. Segurança, segurança. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança, olha só, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. O texto está dizendo uma herança. E uma herança é o que você recebe porque pertence a uma família. E geralmente essa herança é dada a você quando alguém morre. E Pedro nos fala dessa herança e dá alguns adjetivos dessa herança. Olha o que ele diz: que essa herança é reservada. Diga na sua casa: reservada. A minha herança está reservada. Você precisa de uma reserva para entrar no céu, e só pode fazer essa reserva através de Jesus. Eu não sei se você já viajou, mas antes de viajar você tem que ver a sua viagem e fazer uma reserva no hotel, para garantir que vai ter uma vaga para você lá. Para o céu, essa reserva só pode ser feita através de Jesus. Depois de você fazer a sua reserva, ela nunca poderá ser cancelada, querido. Reservada. Não desanime, querido, nas lutas que você esteja passando.
A sua herança está garantida se você entregou a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz também que a sua herança é pura. A sua herança não é falsa. É um verdadeiro, um bom, perfeito negócio para você, querido. A Bíblia também diz que essa herança é imaculada. A sua herança não pode ser corrompida. Você não pode perdê-la nunca. É garantida. A sua herança, está dizendo aí também que ela é incorruptível. Incorruptível, ou seja, além do alcance da mudança e da deterioração. A sua herança não murchará, não morrerá, não perderá o seu valor. A sua herança, a Bíblia também diz que é inestimável. O valor da sua herança não pode ser medido. Você e eu não podemos fazer nada para comprar ou para merecer essa herança. Não tem valor. A Bíblia diz que a herança, a salvação é de graça, mas o preço foi muito alto. Nós não teríamos condições de pagar. De fato, Deus já escreveu o capítulo final da sua vida. Se você é cristão, você tem uma reserva no céu. Fique tranquilo. Sirva a Deus, faça a sua parte aqui. E você não pode perder a sua salvação. Está garantido, está reservado. Você pode confiar nisso. Se você já é de Jesus, se você ainda não é, se entregue hoje. Para que perder isto? Essa certeza. Você pode colocar a sua esperança nisso. Deus garante. Se você se entregou a Deus, você é um filho de Deus, herdeiro de Deus. Deus lhe dá essa esperança eterna, reservada, pura, imaculada, incorruptível, inestimável, mantida no céu. Além do alcance da mudança, a salvação é eterna. Eterna, garantida. Até aqui eu te dei 3 razões, não sei se você se lembra, vou relembrar você. Primeira, Deus te escolheu antes que você o escolhesse. Segunda, Deus sempre te trata com misericórdia. Terceira, Deus garante o seu futuro. Quarta, tem a ver com proteção. O poder de Deus sempre te protege. O poder de Deus sempre me protege. Deus está cuidando de você a cada momento do dia, como um guarda-costas faria. Tudo na vida é filtrado por Deus. Mesmo as coisas difíceis causadas pelo seu pecado ou pelo pecado de outras pessoas, Deus ainda pode usar tudo isso para o seu bem. Isso significa que o poder de Deus protege você. No mesmo texto que nós lemos em 1 Pedro 1, verso 5, diz assim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Deus garante a sua salvação, mas Deus te protege pelo poder dele. Quando você se encontra em uma situação em que se sente desesperado, desamparado ou impotente, não se renda a esses sentimentos, porque Deus diz que não vai lhe faltar esperança, amparo e força quando você tem Deus na vida, quando você é da família de Deus. Deus garante proteção, o poder de Deus sempre te protege. Não sei se você já viu, mas acho que sim. Você já viu algumas placas em frente a alguma casa dizendo assim, protegido por um sistema de segurança? Talvez a gente precise de um pequeno sinal para nos lembrar, protegido por Deus. Protegido por Deus. A palavra proteger aí no seu texto da Bíblia, em 1 Pedro capítulo 1, verso 5, significa, lá no grego, significa guarnição. Proteger ou guardar significa guarnição. É um termo militar que se refere a um envio de soldados a uma cidade para proteger aquela cidade. Eles guarnecem a cidade, eles guardam a cidade, eles protegem a cidade, ficando lá para guardá-la. Da mesma maneira, você é continuamente, constantemente protegido por Deus.
Tudo que você precisa fazer é, com fé, confiar que Deus está lá para te proteger. Então, você pode orar uma simples oração, dizendo assim: ó Pai, obrigado por me proteger. Você pode dizer isso? Pai, obrigado por me proteger. Nada pode acontecer na vida do crente ou do cristão sem autorização ou sem a permissão de Deus. Quanto mais confiança você tiver, mais poder terá na sua vida. Eu estava ouvindo uma live essa semana da Cláudia com o pastor José Antônio, e eu só posso confiar ou ter fé em Deus se eu conheço a Deus. Eu não confio em alguém que eu não conheço. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais confiança você tem em Deus, mais poder você tem na sua vida. Confiança e poder andam juntos. Não importa o que você esteja passando agora, nesse momento, você não pode perder a sua salvação. Ele faz guarda, não é você quem guarda você, é Deus quem guarda você. O Senhor é quem te guarda, guardará, né? Tem um hino assim: de todo mal, sua entrada e saída, desde agora até o final, Ele guarda você. Deus está te preparando para a eternidade, Ele está interessado em transformar a sua vida. Até agora, eu disse 4 razões para você ter uma esperança viva. A primeira é que Deus te escolheu antes que você o escolhesse. A segunda foi que Deus sempre te trata com misericórdia. A terceira, Deus garante o seu futuro. A quarta, que eu acabei de falar, o poder de Deus sempre te protege. E a última, tem a ver com santificação. Deus está me preparando para a eternidade. A última razão para você ter uma esperança radical é saber que Deus está te preparando para encontrar-se com Ele. Ele está trabalhando em você esse processo de santificação. Você precisa de mais do que um pensamento positivo para sobreviver nesse mundo aqui. Você precisa de esperança. E uma esperança duradoura, permanente, é possível, porque Deus está preparando você para a eternidade. Deus está usando tudo na sua vida, o bom, o ruim, o bonito, o feio, para preparar você. Tudo, a Bíblia diz isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é filho de Deus, tudo coopera para o seu bem, tudo, até as coisas ruins, difíceis. Quando você entende essa verdade, a vida começa a fazer sentido. Você para de perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? Porque você sabe o porquê isso está acontecendo. A Bíblia diz, nesse mesmo texto que nós estamos lendo, em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: nisto, olha só que lindo que Pedro está dizendo, para você, não é só para aquele povo, para quem ele escreveu na época, é para nós hoje. Veja se você não está vivendo assim. Nisso exultais, 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa passagem nos diz porque Deus permite que passemos por problemas na vida. Fica muito claro. Esses versículos descrevem várias verdades sobre os problemas que passamos. Se você olhar esses 2 versos, 6 e 7 de 1 Pedro 1, você vai ver que o texto diz que os problemas são temporários. O texto diz lá, por um breve tempo, ou seja, os problemas não vão durar eternamente ou para sempre. Deus está usando essas provações para os seus propósitos. Os problemas são necessários, eles são uma parte indispensável para preparar você para o céu.
Os problemas são variados. Você vai experimentar vários tipos de testes, de todas as formas, tamanhos e níveis de intensidade na sua vida. Os problemas provam a sua fé. Você constrói músculo testando esses músculos, fazendo exercício. O mesmo se aplica com a sua fé. Ela precisa ser provada, testada. Os problemas purificam as suas motivações. Deus está muito mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Se você está muito confortável, preste atenção. Deus precisa e quer agir na sua vida, e provavelmente surgirão situações para testar a sua fé e provar as suas motivações. Deus usará testes para refinar o seu caráter e a sua personalidade. Os problemas te preparam para as suas recompensas. Quando a gente enfrenta grandes dificuldades para alcançar algo, a gente dá tanto valor quando aquele algo a gente alcança. A vitória, a festa é bem maior. Porque os problemas nos preparam para as nossas recompensas. A festa fica muito maior. As provações pelas quais você está passando agora não se comparam às recompensas que Deus tem para você. A Bíblia diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo quando você não sente isto. Pode demorar um pouco, mas você vai chegar lá no final e falar assim, vai dizer assim: valeu a pena. Glória a Deus por isso. Sem dúvida, os problemas que você está enfrentando agora não são divertidos, mas a Bíblia deixa claro que eles podem resultar em algo muito bom, tornarão a sua fé muito mais forte. É por isso que você tem que ter esperança. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você tem esperança, porque Deus te escolheu antes que você o escolhesse. Porque Deus sempre te trata com misericórdia, porque Deus garante o seu futuro, porque o poder de Deus sempre te protege e porque Deus está te preparando para a eternidade. E eu concluo com 1 Pedro 3,15, que eu disse lá no início. O texto diz assim: se você tem essa esperança radical, veja que 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se você tem essa esperança radical, você está preparado para responder a todo aquele que pedir a razão dessa sua esperança. Te dei 5 motivos ou razões para você ter esperança. Se alguém te perguntar por que você tem esperança, você pode responder para ele as lições que eu dei para você hoje. Deus quer que você tenha esperança a fim de que também você esteja preparado para explicar a razão da sua esperança. Pergunta para você, não tem como você me responder: você tem esperança? Se você tiver, faz um joinha aí nos comentários. Se você tem esperança, glória a Deus por isso. Há um velho hino denominado Firme nas Promessas do Senhor, e a primeira estrofe diz assim, alguns conhecem esse hino: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas de Jesus meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Lá no início eu disse a definição de esperança: esperança é uma expectativa baseada nas promessas de Deus. Por isso que nós estamos firmes nas promessas de Deus, porque a nossa esperança está baseada nas promessas dele. John Bunyan, o escritor do livro O Peregrino, o segundo livro mais lido da história, fora a Bíblia, ele diz assim: a esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Como está a sua fé? Richard Sybes diz assim: a natureza da esperança é esperar no que a fé crê. Meu desafio para você é: se você ainda não tem esperança, entregue sua vida para Jesus, para que Ele te dê essas certezas que te dão esperança. Se você já é filho de Deus, se você já se rendeu a Jesus, não tenha dúvida, coloque a sua esperança, baseie a sua esperança em todas as promessas que Deus te dá. Deus te escolheu
antes que você o escolhesse. Deus sempre te trata com misericórdia. Deus garante o seu futuro. O poder de Deus sempre te protege. Deus está te preparando para a eternidade.